Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra Alice no País das Maravilhas, mais precisamente sobre a versão da Disney de 1951. É importante destacar que desde que essa obra foi lançada em um livro em 1865, existiram e ainda existem diversas interpretações. Então eu te convido a assistir o filme ou ler o livro e fazer a sua própria análise. E aí, gostou desse tema? Então já deixa aqui seu like, se inscreva no canal, que em breve terão outros vídeos iguais a este. Uma coisa é certa, Alice no País das Maravilhas de fato não é uma história apenas para crianças. Tanto é que ela inspirou grandes filmes, como por exemplo Matrix. Isso fica bem evidente na cena do Siga o Coelho Branco. O filme começa com Alice bem entediada enquanto ouve uma história e de repente ela vê um coelho branco passando muito rápido, vestido de forma muito elegante e carregava um relógio. E o curioso é que o que chama a atenção da Alice não é nem o coelho estar vestido, e sim o fato dele estar atrasado. Bom, intrigada, ela resolve o seguir e ela entra em um buraco e cai em um poço que parece que não tem fim e que nada ali parece fazer muito sentido. E já perceberam que muitas vezes nós agimos igualzinho a esse coelho? Corremos de lá para cá sem saber o porquê a gente está com tanta pressa assim. Ficar quieto, ficar parado parece que virou sinônimo de algo ruim. A gente tem que estar sempre correndo. A gente não pode ficar em casa, tá todo mundo saindo, se divertindo e eu tô aqui sem fazer nada. E não podemos fazer uma coisa de cada vez. Temos que fazer várias coisas, temos que ser cada vez mais produtivos. Eu não posso simplesmente varrer uma casa. Eu tenho que varrer a casa ouvindo um podcast sobre economia. Porque varrer casa, eu tô perdendo o meu tempo. Outra hora ficamos presos ao tempo. Ou no passado se lamentando ou querendo revivê-lo, porque antigamente que era bom, ou presos no futuro, ansiosos para que o futuro chegue, porque é no futuro que as coisas acontecem. É no futuro que eu cheguei lá. Mas e o meu presente? O meu presente não importa? O que eu faço agora não é importante? Bom, vamos continuar. A Alice então cai nesse buraco, que dá acesso a esse mundo estranho, ou seja, o nosso mundo. Alice, na verdade, está começando a tentar entender o mundo à sua volta. De certa forma, todos nós já vivemos isso em algum grau, em algum momento da nossa vida. Às vezes na transição de criança para adolescente, às vezes na fase de adolescente para adulto, ou até mesmo na fase adulta, onde você começa a se questionar as pessoas que estão à sua volta, as atitudes do mundo em que você vive, o comportamento dos seus amigos, família, etc. É um mundo novo. E por ser novo, é normal ter alguma certa estranheza. Bom, quando ela chega no fim desse buraco, ela se depara com uma porta. E ela quer passar para continuar seguindo o coelho, mas essa porta é muito pequena, ela não cabe. E aí acontece uma série de coisas e a Alice fica muito chateada e começa a chorar muito. E o seu choro vira um mar. Aí ela consegue passar pela porta e quando ela chega do outro lado, ela se depara com pássaros marinheiros. E em um determinado momento, esses pássaros eles param em uma ilha para tentar se secar. Mas é em vão, porque toda hora vem uma onda e os molha. Enquanto eles ficam neste processo inútil e sem sentido, Alice os questiona, porque afinal ninguém consegue se secar dessa forma. E então um pássaro que está em uma posição privilegiada diz assim: "Bobagem, não vê que eu já estou seco? Você deve rodar como os outros. Este é o regulamento." Essa história te é familiar? Alguém que está numa posição privilegiada falando: "Se eu conseguir, qualquer um consegue. Somos todos iguais, meritocracia, blá blá blá." Daqui a pouco a gente fala melhor sobre esse assunto, mas vamos seguir aqui. Alice consegue sair dessa situação. Ela caminha para uma floresta e dá de cara com duas pessoas exatamente iguais. E elas começam a falar, começam a contar histórias, elas tentam distrair a Alice a qualquer preço. E no nosso dia a dia, isso acontece constantemente. Já perceberam como muitas vezes que a gente tenta seguir em frente, a gente tenta avançar, a gente se depara sempre com as mesmas coisas? Pessoas iguais, falando e reproduzindo pensamentos iguais, tentando nos prender nas suas histórias, posicionamentos e etc. É o efeito manada, sabe? Que todos nós reproduzimos em algum momento do dia a dia, compartilhando coisas na internet ou compartilhando histórias que a gente nem procurou saber direito a fonte
Os exemplos são vários. Um outro exemplo de pessoas iguais que a Alice vê é as redes sociais. Pessoas padrões, com corpos iguais, que pensam iguais, que frequentam os mesmos lugares. E as redes sociais, elas fazem exatamente o que fizeram com a Alice. Elas tentam nos prender ali o máximo possível. Tanto é que hoje em dia é possível comprar e vender produtos, trabalhar, estudar, muitas vezes em uma única rede social. A Alice segue andando e ela passa por um jardim, onde existem diversas flores. E essas flores começam a criticar a Alice porque ela não tem o mesmo perfume, porque a forma dela é diferente. Enfim, é um exemplo clássico de vaidade, preconceito e etc. E então ela chega em um ponto que particularmente eu gosto muito, que é o diálogo dela com a lagarta. A lagarta pergunta para Alice: "Quem és tu?" E a Alice responde: "Eu já não sei, senhor. Mudei tantas vezes desde hoje de manhã, como vê, eu nada vejo. Explica-te." "Sinto muito, mas eu não posso explicar, senhor. Eu já não sou mais a mesma, como vê." E a lagarta insiste: "Eu nada vejo." "Eu não sei como vou explicar, pois para mim não é nada claro," disse Alice. "Tu? Quem és tu?" "Ai, ai, tudo aqui é tão confuso." "Não, não é," disse a lagarta. "Pois para mim é." "Por quê?" perguntou a lagarta. "Já não posso lembrar das coisas como antigamente," finalizou Alice. Heráclito, um filósofo pré-socrático, dizia assim: "Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, já não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou." Ou seja, desde que acordamos, desde que nascemos, estamos nos modificando. Muitas coisas que eu acreditava no meu passado mudou. Meu ciclo de amizade mudou. Os lugares que eu frequentava, as ideias que eu costumava ter, a forma de falar, tudo muda. E está mudando o tempo todo. Alice não consegue entender porque ela acha que as coisas são fixas, que as coisas vão ser eternas. E a lagarta sabe que não. Tanto é que durante a conversa dela com Alice, ela se transforma em uma borboleta. Todos nós mudamos ao longo dos anos. Estranho é aquela pessoa que nunca muda, que continua com aquele pensamento de ir lá atrás. Ou aceitamos que as coisas mudam, ou distorcemos a realidade na ilusão de que nada mudou. E aí nos conformamos. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você se recusa a acreditar que o relacionamento chegou ao fim? Então, você está distorcendo a realidade. Acabou e você se recusa a ver. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre fim de relacionamento. Se você não viu, veja nesse link aqui. A lagarta, que agora é borboleta, ainda dá uma pista para ajudar Alice a resolver um problema. Alice precisa crescer, porque ela está muito pequenininha. A borboleta diz que Alice deve comer o cogumelo, e que um lado a fará crescer e o outro lado a fará diminuir. Mas ela não diz qual lado. Então, como Alice vai saber? Se ela não tem esse referencial, ela precisa ter o discernimento, que é a capacidade de tomar uma decisão adequada diante de uma situação. Assim como o cogumelo, na nossa vida, em muitas situações, não tem uma definição de qual lado você tem que escolher. O certo e o errado às vezes se confundem. Nós, como sociedade, definimos os lados de o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E existe alguém 100% bom? Eu desconfio. E o que é bom? O bom para você pode ser ruim para mim. A vida é esse cogumelo. Cada escolha dará um resultado. Ficar grande, ficar pequeno. Nenhum dos dois é ruim e nem bom. Vai depender do momento. E naquele momento, Alice precisa crescer. Seguindo adiante, Alice se depara com uma encruzilhada. E ela se pergunta em que direção deve ir. Então aparece um gato e a Alice aproveita e pergunta para ele: "Qual caminho eu devo tomar?" E o gato responde: "Isso depende do lugar." "Onde quer ir?" A Alice diz assim: "Oh, realmente não importa, desde que eu..." E é interrompida pelo gato. "Então não importa que caminho tomar," disse o gato. Ou seja, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu falei um pouco sobre propósito, missão e sentido de vida neste vídeo aqui e também sobre achar o seu caminho e se sentir sozinho neste vídeo aqui. Então, se você ainda não viu, veja porque lá eu falo um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Mas basicamente
Se você está perdido, se você não acha seu caminho, se você não sabe o porquê faz o que faz, o mundo à sua volta decide e te empurra em uma direção. Então cabe a você aceitar ou se questionar e mudar o sentido da sua vida. Tem uma música do Caetano Veloso chamada Vaca Profana que diz assim: vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Em outras palavras, veja para onde você está indo com seus próprios olhos. Não porque todo mundo vai. Não reproduza as atitudes do meio sem saber os motivos. Desperte. Voltando ao filme, o gato ainda diz que todos ali são loucos. E a Alice responde que ela não quer ver gente louca. No filme não diz, mas no livro o gato fala que até ela é louca. Caso contrário, ela não estaria ali. Naquele mundo, o gato é o único que tem consciência de quem ele é e por que tudo ali é possível. Ele sabe que aquela é uma ordem que foi imposta para aquele mundo. Mas no mundo da Alice, ou seja, o nosso, também existe uma ordem que foi imposta. Isto é, a ordem é uma construção. A verdade é subjetiva. A sua verdade é sua. É como neste exemplo aqui. Um objeto, mais de uma interpretação. Alice acha que está correta porque ela age conforme as ordens que ela aprendeu no mundinho dela. Então aquilo que é diferente para Alice, aquilo que ela não conhece, causa estranheza. Mas essa é uma visão da Alice. As coisas não estão erradas porque ela acha que está. Sabe quando seus pais brigaram com você porque você colocou esse brinco aí? É tipo isso. Eles brigam porque eles não entendem, não faz parte do mundo deles. Essa parte fica bem evidente durante o chá com o chapeleiro e a lebre. Os personagens agem de acordo com a sua vontade. Tudo que eles querem, eles fazem e acontece, não tem lógica e é isso mesmo. E tudo é possível. Mas eles também não estão abertos ao diálogo, porque todo questionamento que Alice faz, eles desviam a conversa e até chega um momento que um deles fala para ela: acho melhor a gente mudar de assunto. Eles acreditam na própria loucura e estão sempre comemorando. E não me parece ser uma comemoração porque eles estão felizes. Parece que eles querem mascarar a realidade. Sempre em festa para não encarar os problemas, para não ter dias ruins. Eles comemoram o desaniversário, que é o dia que não é o seu aniversário, 364 dias por ano. Eles querem ser felizes o tempo todo. Inclusive, se você não viu, veja esse vídeo aqui do canal sobre positividade tóxica que eu falo um pouquinho melhor sobre esse assunto. E por fim, Alice chega no castelo da Rainha de Copas, onde tudo tem que ser do jeito dela. Caso contrário, ela manda cortar a cabeça daquele que a desobedece ou de que não age da forma que ela quer ou espera. A rainha faz com que Alice jogue com ela. Mas nesse jogo, tudo acontece para favorecer a rainha. As peças se movem para favorecer a rainha. Tudo já está programado para que a rainha seja campeã. Então a derrota de Alice já é certa. E é aqui que eu vou voltar com aquela ideia de meritocracia que eu disse lá no início do vídeo. Será que tudo que eu conquisto só depende de mim? Será que existem coisas que me favoreçam ou que me desfavoreçam? A meritocracia, ela pressupõe que todos partem do mesmo patamar. Mas como pode haver mérito na chegada de um determinado ponto se não houve igualdade no ponto de partida? Teoricamente, a Alice tem a mesma possibilidade de ganhar que a rainha. Elas estão jogando no mesmo campo, os equipamentos são os mesmos, mas o sistema que a Alice está inserida favorece apenas um lado, o lado de quem tem poder. E o pior é que todos em volta aplaudem a rainha como se aquilo fosse o certo. Talvez pelo medo de perder a cabeça, ou talvez por de tanto ver a injustiça, acabam acreditando que é assim, sempre foi assim, é normal. Para mim, o único mérito que existe nesta ideia de meritocracia é o mérito da derrota. Você perdeu porque não é bom o suficiente, porque não estudou o suficiente, porque não trabalhou o suficiente. Trabalhe enquanto eles dormem, não é assim que eles falam? E ainda acontece uma última coisa. A rainha tem um desentendimento com a Alice e a Alice é levada para julgamento. E a rainha, ela dá a sentença antes de ouvir testemunhas, antes de haver um veredito, nada. Essa história também não é estranha, né? Muitas pessoas morrem simplesmente por existir. E é isso, pessoal.
O que precisamos aprender com essa história é que dentro de cada um de nós existe um país das maravilhas, com realidades bem diferentes, e que por isso precisamos entender que cada pessoa carrega uma perspectiva única, com base nas suas próprias experiências. E essas experiências estão sempre mudando. Por isso o que somos hoje é diferente do que fomos ontem. E com certeza seremos diferentes amanhã. E se você chegou até aqui e essa história fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e comente aqui embaixo qual foi a sua interpretação do filme ou qual a parte que você mais gosta e compartilhe com quem você achar que deve. Um grande beijo e até a próxima!